Oi, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais um vídeo de crochê e é um vídeo atendendo a um pedido, né, da Cláudia. A Cláudia deixou uma mensagem na minha página do Facebook e ela me lançou um desafio, né? Ela postou uma foto de um susplá parecido com esse, só que não com uma linha matizada, com uma linha lisa, né? E aí ela perguntou se eu tinha uma aula daquele susplá da foto que ela mandou, né? Aí eu falei que eu não tinha, mas que eu ia ver se eu conseguia fazer olhando a foto, sem gráfico. E isso é uma coisa que eu nunca tinha tentado fazer. Eu sempre tive um pouco, vou ser sincera, um pouquinho de preguiça de ficar analisando uma foto para tentar imaginar como que é o crochê. Eu prefiro o gráfico, pego o gráfico, leio e pronto, já resolvo minha vida, né? Mas eu achei o susplá tão bonito que eu decidi tentar e eu consegui. Eu fiz esse susplá, né? Ele tem o miolo dele é um disco, né? De pontos altos e a borda dele nada mais é do que aquele ponto diamante que eu fiz na semana passada, né? Malha de diamante. E aí eu só precisei adaptar do quadrado para o redondo, né? Então não foi muito complicado. E aí eu prometi para ela que eu ia fazer uma videoaula para ela ter mais um modelo de susplá para as clientes dela, né? Então, para não ficar falando muito na introdução do vídeo, eu vou mudar o foco da câmera para a gente começar o nosso trabalho, ok? Bom, eu estou já mostrando aqui o rótulo para vocês, que eu fiz com um fio, eu fiz o susplá com um fio, que ele é equivalente a 1,75 milímetros da agulha de crochê, tá? Ele é um fio de 100% algodão. Eu não vou falar a marca porque tem mais de uma marca com esse padrão, tá? De ser 100% algodão e ser compatível com essa agulha aqui de uns 75 milímetros. Então, vocês podem escolher a que vocês quiserem. Caso vocês queiram a que eu estou usando no vídeo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês clicarem lá e adquirir o mesmo fio que eu estou usando aqui no vídeo, tá bom? Bem, para essa textura aqui, você vê que ele é grossinho, né? Para fazer com essa linha que eu vou usar, ele não vai pegar essa textura grossinha assim. Aí você pergunta, Liana, então eu posso fazer com barbante? Eu acho que o barbante só se for um barbante número 4, que é bem mais fino, e aí pode ser que fique um resultado legal. Mas o que eu gostei mais, o resultado que eu gostei mais, foi usar esse fio fino, mas usar 2 cabos. Então, como é que você faz? Ou você usa 2 novelos mesmo, ou você pega um fio que vem aqui de fora do novelo e outro fio que vem aqui de dentro. Tá vendo que eu tô tirando aqui de dentro? Porque às vezes vem com uns nós assim, mas tudo bem. Vamos ver se eu dou sorte de não sair muito nó aqui. Então, eu vou usar 2 cabos desse mesmo fio. Vou tirar um de dentro, tirei um de dentro e peguei o de fora, tá? Mas se você achar difícil pegar o fio de dentro, aí faz com 2 novelos, pode até fazer com cor diferente, né? Então, esse fio originalmente é equivalente a uma agulha de 1,75 milímetros, né? Então, com o fio duplo assim, naquele lá, eu usei essa agulha de 3 milímetros, porque ele ficou mais grossinho, né? Então, eu fiz isso. Então, vamos começar o trabalho propriamente dito, né? Nós vamos começar ele com o anel mágico, para não ficar nenhum espacinho no centro do trabalho. Então, para o anel mágico, né, você dá a volta assim no dedo, faz tipo uma letra E de cabeça para baixo, e aí você puxa o fio do novelo
e já faz uma laçadinha para prender o ponto. Então, quando você está agora trabalhando com fio duplo, tem que tomar bastante cuidado para pegar sempre os 2 fios, tá? Então, você fica tipo um nó, tá vendo? É para ficar assim mesmo para depois puxar. Nesse anel mágico, você vai fazer 12 pontos altos. Mas só que o primeiro ponto alto vão ser as 3 correntes de altura, tá? 1, 2 e 3. E aí sim você começa a fazer os pontos altos, mas já esse aqui é o primeiro ponto alto, mas eu já conto como segundo ponto do trabalho. Então seria 2, 3, 4 e 5. E assim por diante, até completar 12 pontos, contando com essas correntinhas, tá bom? Então, eu vou terminar a minha carreira para a gente continuar o trabalho. Então, fiz meus 12 pontos altos. Aí, agora, você puxa o fio do anel mágico, põe ele bem fechadinho, o máximo que você conseguir. E aí vem na terceira corrente de altura e aí termina a primeira carreira. Então, nós temos a primeira carreira com 12 pontos. Vamos iniciar a segunda. O padrão da segunda carreira vão ser 2 pontos altos para cada ponto de base. Então, eu tenho 12 pontos, no total vou terminar com 24, tá bom? Então, você faz as 3 correntes de altura, que já conta como um ponto alto, tá? E aí, no mesmo lugar das correntes, você já faz outro ponto alto também. Então, você já tem 2 pontos altos para um da carreira anterior. Aí, você tem que tomar cuidado, porque o primeiro ponto alto seguinte está logo aqui, ó. Então, às vezes, eu me perdia nisso quando chegava no final da carreira que eu via que eu não tinha ponto suficiente. Então, tem que prestar atenção que o primeiro ponto alto já está bem aqui pertinho. Então, você entra lá no primeiro ponto alto, logo ali, e puxa mais 2 pontos altos ali no mesmo lugar, bem aqui no primeiro ponto alto. Aí aqui no próximo, você faz mais 2, e aí vai aumentando de 2 em 2, até chegar ao final da carreira. Tá vendo? 2 pontos altos para cada ponto da carreira anterior. Então, vou fazer mais um aqui com vocês, ó. Faz um ponto alto e outro no mesmo lugar. Esse padrão de aumento é o mesmo para qualquer trabalho redondo, assim, qualquer disco redondo que você precise fazer, tá bom? Se você precisar fazer qualquer disco, até para fazer disco de pontos baixos, essa regra é a mesma, tá? A segunda carreira ser 2 pontos para cada ponto de base. Então, eu vou terminar minha carreira para adiantar o trabalho e a gente continua. Pronto, terminei. Eu já contei aqui meus pontos, deu 24 mesmo. Então, é bom na segunda carreira vocês fazerem essa contagem para ver se vocês têm mesmo 24 pontos, tá? Daqui para frente eu já não vejo tanta necessidade disso não, mas até a segunda carreira é bom vocês contarem para ver se tem a quantidade certinha de pontos, tá? Então eu venho aqui na minha terceira corrente de altura e fecho
com um ponto baixíssimo. E aí nós terminamos a segunda carreira. O padrão de aumento para a próxima carreira não vai ser 2 pontos para cada ponto de base, não. Agora nós vamos ter sempre um ponto alto simples e um aumento. Um simples e um aumento, tá? Essa é que normalmente é a regra dos aumentos assim de disco no crochê redondo. Então, nós fazemos as 3 correntes de altura, nós podemos contar esse aqui como o ponto simples. Aí aqui já é um ponto alto aqui embaixo, né? Logo em seguida. Aqui você faz o aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar. Aí no mesmo lugar faz o aumento. No próximo é um ponto alto simples. É sempre assim, um simples, um aumento. Então agora é um aumento. No próximo eu faço um aumento. Agora um simples. Agora um aumento. No mesmo lugar. Então esse é o padrão dessa carreira. Um ponto alto simples e um ponto com aumento e um aumento, tá bom? Então você vai fazer toda a sua volta. Lembrando que eu comecei com as 3 correntinhas como se fosse um ponto alto simples. Então, obrigatoriamente, no meu último ponto aqui, eu tenho que ter um aumento. Então, se você fizer a volta e no seu último ponto não for um aumento, você fez alguma coisa errada aqui no processo, tá? Porque se eu comecei com um simples, eu tenho que terminar aqui com um aumento, tá bom? Então, se isso não acontecer, analisa a sua carreira de novo, ok? Então, eu vou terminar a minha. Bom, cheguei aqui no final da minha carreira e a minha deu certinho. Olha, eu só tenho mais um ponto aqui para fazer e é justamente o ponto que tem que ser o aumento. Lembra que eu falei que eu tinha que terminar a carreira com um aumento? Então, se a sua não terminou no último ponto com o aumento, dá uma analisada onde foi que você errou para consertar o erro, tá? Porque assim, eu não sei se depois dá algum problema. Então, como eu não testei fazendo errado, então não sei se depois pode dar algum problema, tá? Bom, então aqui eu vou chegar na minha terceira corrente de altura e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, o padrão é aumentar mais um ponto simples entre os aumentos. Então, esse é o padrão até terminar essa parte do disco de pontos altos, do miolo aqui do susplá, tá? Tem que ser sempre essa regrinha. A cada carreira, você aumenta um ponto simples entre os aumentos. Então, nós vamos começar com as 3 correntes de altura, que já é um ponto simples. No próximo ponto, a gente faz outro simples. E daí o aumento. Aí faz no mesmo lugar o aumento. Ok? Então, agora, 2 pontos simples. 1, 2, o segundo no próximo ponto, normal. E agora um aumento.
Deixa eu dar uma puxada aqui no fio. O segundo no mesmo lugar, porque é a hora do aumento, né? Tá vendo? Então, eu vou fazer mais um grupinho com vocês, ó. 2 simples. Um. 2. E agora o aumento. Ok? Então, esse é o padrão dessa carreira. 2 pontos altos simples com um aumento. E eu vou terminar a minha e já volto. Bem, aqui no final da minha carreira, eu só tenho mais um ponto e eu vou terminar com o aumento. Tem que ser assim, tá? Porque nós começamos a carreira fazendo 2 pontos simples. Então, do mesmo jeito que a carreira anterior, se a gente começou com os simples, tem que terminar com o aumento. É aquilo, se não aconteceu isso com você, dá uma olhadinha no seu trabalho para ver se não tem alguma coisa errada, tá? Quer dizer, com certeza tem alguma coisa errada. Aí eu aconselho a consertar, porque como eu já falei, eu não sei se depois pode dar erro, tá bom? Então, nós vamos para a próxima carreira. Para a próxima carreira, vamos aumentar mais um ponto simples entre os aumentos. Então, aqui nós tínhamos 2 pontos simples, agora nós vamos ter 3 pontos simples. Então, as 3 correntes de altura já é o primeiro ponto simples. Aí, logo aqui, nós fazemos o segundo ponto simples, o terceiro, e aí o aumento. Isso é padrão, tá, gente? Como eu já falei, até se for fazer disco de pontos baixos, é assim também. Então, o aumento é no mesmo lugar, tá? Tá, 3 pontos simples e um aumento. Vou fazer mais aqui com vocês, para ficar bem claro. Então, simples. 1, 2 e 3. Um aumento. Faz outro no mesmo lugar. Então, eu vou fazer mais um grupo com vocês, tá? 3 simples. 1, 2, e tem um nó aqui. 2, 3, e um aumento. Um ponto alto e o outro no mesmo lugar. Ok? Então, esse é o padrão dessa carreira, tá? 3 pontos altos simples e um aumento. 3 pontos altos simples e um aumento. Vou terminar minha carreira para a gente continuar. Bom, então cheguei aqui no final da carreira e como as carreiras anteriores,
tem que dar certo ao ponto de você, no seu último ponto, fazer um aumento. Se isso não aconteceu, examine a sua carreira antes de continuar. Então, eu venho aqui na terceira corrente de altura e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, o padrão dessa carreira eram 3 pontos simples entre os aumentos. Quantos pontos simples que eu vou ter agora? 4, né? Eu vou aumentando a cada carreira. Então, as 3 correntes de altura já é o primeiro simples. Aí eu faço o segundo, 2, 3, 4 e aumento. 2 no mesmo lugar. No mesmo lugar. Opa. Perdi um fio aqui. Tem que sempre, com certeza, pegar os 2 fios, tá? Então, fazer mais um bloquinho aqui com vocês, ó. 4 simples. 1, 2, 3, 4 um aumento. No mesmo lugar. Ok? Estão pegando bem? O último que eu vou fazer com vocês. 4 simples. 1, 2, 3 e 4 e o aumento. 2 pontos altos no mesmo lugar. Mesmo lugar. Ok? Então, esse é o padrão até terminar a parte do disco, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adiantar o meu trabalho, eu vou fazer todo o meu disco para a gente voltar à continuação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O meu disco tem, aqui é a primeira, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Tá sempre aumentando um ponto simples entre os aumentos, tá bom? Então, aqui a gente fez 12 pontos altos, aí aumentamos de 2 em 2, 2 pontos para cada um de base. Aí aqui foi um simples, um aumento. Aí aqui 2 simples, um aumento. 3 simples, um aumento. 4 simples, um aumento. 5 simples, um aumento. E aqui a última deveria ser 6 simples e um aumento. Mas nesse trabalho que eu fiz aqui como laboratório, o trabalho ficou fechando um pouquinho. Então, o que eu vou analisar?
eu vou analisar se esse aqui também vai acontecer isso, ficar sempre com a última carreira fechando. Porque se acontecer isso na 7ª carreira, aí eu vou voltar com vocês para dar a dica do que eu fiz nesse para parar de fechar. Porque esse aqui eu precisei mudar o padrão aqui na última carreira, porque no finalzinho ele estava fechando. Então, vamos ver se isso vai acontecer com esse aqui também. Eu até acho que vai, olha. Porque tá vendo? Ele já tá meio que a ponta fechando. Mesmo assim, eu vou seguir esse padrão pelo menos até a penúltima carreira, até a 7ª. E aí, quando eu terminar a 7ª carreira, aí eu dou essa dica que eu fiz aqui de diferente nesse, tá bom? Então, adiantem também aí o disquinho de vocês, que quando eu chegar na 7ª carreira, eu volto, estando fechando ou não, tá? Eu volto na 7ª carreira para dar essa dica que eu precisei adaptar no outro, tá bom? Então, eu vou continuar o meu trabalho, depois a gente volta. Bem, então, eu cheguei aqui ao final da minha 7ª carreira e, novamente, eu cheguei aqui certinho com a hora do aumento. E vou terminar a minha carreira. Fechei com ponto baixíssimo. Aí não aconteceu tanto como aquele meu laboratório ali, mas aconteceu um pouco, olha. A última carreira ficou emborcada para dentro. No caso aqui seria a penúltima, né? Então, o que eu decidi fazer nesse aqui e deu certo? Nessa carreira, deixa eu achar um aumento aqui. Aqui tem um aumento. Então, aqui nessa carreira, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 e o aumento. Então, como ele não tá um disquinho perfeito, em vez de mudar, continuar no padrão, né, de aumento, como já é a última carreira que eu vou fazer, então não vai atrapalhar, né, a continuação do trabalho, porque já é a última carreira do disco, eu decidi repetir o padrão da 7ª carreira. Então, o padrão da 7ª carreira eram 5 pontos simples, 1, 2, 3, 4, 5 e daí fazer o aumento. Seguir o padrão da carreira anterior. Se eu fosse continuar o trabalho, por exemplo, se vocês quiserem fazer um disco maior, eu não recomendo fazer agora essa mudança, tá? Porque pode dar problema depois. Então, eu só recomendo essa mudança já no final, tá? Porque você vê que é só a última, ele vai indo disco certinho, só na última vira, tá vendo? Então, eu não recomendo que mude logo no meio do caminho o padrão de aumentos. Como eu fiz aqui, deu certo, eu só mudei o padrão na última carreira. Eu repeti o padrão da carreira anterior, né? Então, é 1, 2, 3, 4 e 5. Puxei um fio só. 5 e o aumento. Então, foi esse o padrão que eu usei esse original aqui que eu fiz como teste, tá? Eu repeti o padrão da 7ª carreira.
Eu acredito que isso tenha acontecido porque meu ponto é muito apertado. Então, provavelmente, se você tiver um ponto mais frouxinho, talvez isso não aconteça. Se isso não estiver acontecendo com o seu trabalho, se você tem um ponto mais frouxinho e o disquinho está ficando certinho, não muda o padrão de aumento não, tá? Mantém o padrão de aumentar um ponto simples entre os aumentos. Então, aqui seriam 6 pontos simples e um aumento, tá bom? Faça esse conserto, entre aspas, vamos dizer assim, se o seu caso está igual ao meu. Ponto apertado e aí a última carreira ficou fechando, tá bom? Então, essa era a dica que eu tinha para dar para a última carreira. Eu vou terminar a minha e aí nós vamos começar a parte do ponto malha de diamante redondo, ok? Bom, terminei a minha 8ª carreira e vocês podem ver que ficou um disco perfeito, fazendo aquela adaptação da última carreira, tá? Se você não estava tendo aquele problema do fecho no final da última carreira, então você tinha que manter o aumento normal, o aumento padrão. Mas vocês podem ver que no meu caso eu precisei fazer aquela correção entre aspas e deu certo. Bom, agora a gente vai entrar nessa parte aqui que é o ponto rede de diamante. Quando eu ensinei o ponto rede de diamante, eu falei que rede de diamante não, é malha de diamante, eu tô falando errado, né? O ponto malha de diamante. É porque alguns chamam isso de ponto rede, aí por isso que eu acabei juntando os dois nomes, né? Falei rede de diamante. Mas é ponto rede ou ponto malha de diamante. Então, bem explicado agora, né? Então, agora nós vamos iniciar essa parte. Quando eu ensinei o malha de diamante, eu fiz ele com os lados quadrados. Então, eu falei que ele era múltiplo de 4, né? Que você tinha que aumentar as correntinhas de 4 em 4. Só que nesse momento aqui, não tem como a gente controlar muito isso. Porque, por exemplo, eu terminei essa 8ª carreira com 98 pontos altos. E 98 não é múltiplo de 4. Não dá para dividir por 4. Então, não vai dar certinho o número de corrente. Então, eu deduzi com isso que o malha de diamante, quando você vai fazer redondo, você tenha que adaptar a primeira carreira, tá? Então, eu peguei, como eu tenho 98 pontos aqui na minha última carreira, eu decidi fazer de 2 em 2, né? Que 98 é múltiplo de 2, não é de 4, mas é de 2. Então, eu decidi a primeira carreira fazer o malha de diamante múltiplo de 2, tá? Então, eu vou mudar o foco da câmera para a gente fazer a primeira carreira da malha de diamante. Outro detalhe, se por um acaso você, na sua 8ª carreira, você não fez igual a minha, aquele conserto que eu fiz, ou você decidiu fazer maior, que também pode, tá? Você fica livre nisso, esse disco você pode fazer do tamanho que você quiser. Então, também, se você decidiu fazer maior, você também vai ter uma quantidade de pontos diferente. Então, você conta, vê lá quantos pontos você tem, tá? Se for múltiplo de 2, se for um número par, você consegue fazer a carreira igualzinha que eu vou fazer agora. Agora, se for múltiplo de 3, por exemplo, você só conseguir dividir por 3, aí você vai ter que fazer um pouquinho diferente, tá? Mas aí eu até dou uma dica também para isso agora na próxima parte do nosso vídeo, ok? Então vou lá, vou mudar o foco da câmera para a gente continuar o trabalho. Bom, então vamos começar a parte da malha de diamante.
nós vamos fazer uma correntinha de altura e já fazer um ponto baixo aqui nessas 3 correntinhas mesmo. Você já faz um ponto baixo aqui, tá? Eu falei que, no caso aqui, o meu é múltiplo de 2. Então, se eu vou fazer de 2 em 2, eu tenho que fazer uma correntinha a mais. Então, aí fica a dica. Se a sua contagem de pontos no final ficou, por exemplo, divisível por 3 e não por 2, aí o que você vai fazer? Você vai pular a cada 3 e faz uma corrente a mais, faz 4 correntes. Faz 4 correntes e pula 3 casas, faz na terceira casa. No meu caso aqui, ele é múltiplo de 2. Então, se é múltiplo de 2, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Aí eu só vou pular só um ponto e fazer no segundo. Porque o meu malha de diamante aqui vai ser múltiplo de 2. Então, vai ser só isso aqui que você vai pular, tá bom? Vou até mostrar aqui. Nesse que eu já fiz, que já deu certo, tá vendo? Eu só pulei um ponto alto, fiz 3 correntes e só pulei um ponto alto. Aí é múltiplo de 3 o seu trabalho, então se é múltiplo de 3, você vai fazer 4 correntes e aí vai fazer o ponto baixo no terceiro ponto, porque ele é múltiplo de 3, entenderam? Aí, eu consegui múltiplo de 4 para ficar igual ao outro vídeo que você fez. Então, se você conseguiu múltiplo de 4, você vai fazer 5 correntes e vai fazer o ponto baixo no quarto ponto. Então, é sempre esse esquema. O número de correntes tem que ser uma a mais, tá? Então, aqui, como o meu é múltiplo de 2, eu vou fazer 3 correntes. Eu vou pular só um ponto alto e fazer um ponto baixo no segundo. Tá vendo? Não tá ficando aqui diamante, né? 3 correntes. Pula só um e faz no segundo. 3 correntes. 3 correntes, pula um ponto alto, faz no segundo. Ok? Então, esse é o padrão dessa carreira. 3 correntes, pula um ponto alto e faz o ponto baixo no segundo ponto. Então, eu vou terminar a minha carreira e vou mostrar como terminar a carreira também, ok? Então, vamos lá. Então, terminei aqui a carreira, né, da primeira redinha. E agora, eu vou chegar aqui no meu último ponto. Lembra que eu falei que o ponto alto, ele tem uma altura de 3 correntinhas, né? Então, a gente não está fazendo 3 correntinhas em cada argolinha dessa? Então, ao invés de fazer 3 correntinhas, nós vamos fazer um ponto alto para poder preparar o fio para subir para a próxima carreira, ao invés de fazer as correntinhas. Você faz um ponto alto bem naquele ponto, aquele primeiro ponto baixo que você iniciou a carreira. Aí tá vendo? O fio ficou para cima. Tá no alto do ponto. Então você consegue passar para a próxima carreira. Se você não fizer isso, você não vai conseguir. Se você fizer um ponto baixo ou um ponto baixíssimo aqui, o fio vai ficar aqui embaixo e você não vai conseguir subir a carreira, tá bom? Bem, aqui nessa primeira carreira nós fizemos 3 correntinhas, né? Então, para iniciar a próxima carreira, você faz uma corrente, faz um ponto baixo aqui mesmo na cabeça do ponto alto, faz um ponto baixo aqui. E no meu laboratório, porque na foto eu não conseguia ver isso muito bem, no meu laboratório aqui, a segunda carreira,
A partir da segunda carreira, eu fiz com 4 correntinhas, tá? Daqui até o final, eu não aumentei mais, não fiz aumento nenhum, tá? Eu fui só fazendo 4 correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vem aqui na alça e faz o ponto baixo. Ok? 4 correntinhas. Vem na próxima argola e faz o ponto baixo. 4 correntinhas. 3, 4. Vai na próxima argola e faz o ponto baixo. E assim por diante, essa carreira toda, tá? Você vai fazer 4 correntinhas e um ponto baixo na próxima argola, ok? Então, eu vou terminar minha carreira e vou mostrar, né, como terminar o último ponto para poder subir para a próxima carreira, ok? Então, vamos lá. Bom, então eu cheguei aqui no meu último ponto. É a hora de eu fazer minha última alça. Então, um ponto alto equivale a 3 correntinhas. E nós estamos fazendo 4, não é? Então, nós vamos fazer uma correntinha só e aí fazer o ponto alto aqui naquele primeiro ponto baixo da carreira. Que aí você já está com o fio preparado para ir para a próxima, né? Ele tá para o alto o fio e não aqui embaixo. E para a próxima carreira e para todas até o final, eu continuei usando 4 correntes. Eu não senti necessidade de fazer mais aumentos, tá bom? Caso vocês percebam a necessidade de fazer mais aumento, aí eu aconselho passar de 4 correntinhas para 5, né? Mas aí vocês vão precisar testar, porque eu não precisei fazer isso. Mas se vocês acharem que o trabalho de vocês está fechando só com 4 correntinhas, aí passa a fazer 5 e aí testa, vê se dá certo, tá bom? Porque eu não precisei fazer isso não, tá? Até o tamanho que eu fiz esse aqui, eu fui 4 correntinhas até o final, ok? Então, essa próxima carreira é uma correntinha, você faz um ponto baixo aqui mesmo, na cabeça do ponto alto. E aí, 4 correntes, 2, 3 e 4, vai na próxima alça e faz o ponto baixo, exatamente igual à carreira anterior, ok? Então, no total, da foto, lá na foto que a Cláudia me mandou, eram 7 carreiras de malha de diamante, ok? Então, é exatamente o que eu vou fazer no meu, como eu fiz lá no meu laboratório. Eu vou fazer, no caso aqui eu já tenho 2, né? Eu tenho que fazer mais 5 carreiras de malha de diamante e aí eu mostro para vocês o resultado final, ok? Então, adiantem o de vocês também. Bom, tô aqui com o meu susplá pronto, né? Então, só relembrando, o miolo é um disco de pontos altos com 8 carreiras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois uma borda de malha de diamante com 7 carreiras de malha de diamante. Foi exatamente isso aqui que eu fiz, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Agora eu vou mostrar para vocês
como que a gente termina definitivamente o trabalho, porque a gente sempre fazia com ponto alto para subir a próxima carreira, né? Então agora nós vamos fazer um pouquinho diferente para terminar definitivamente o trabalho, ok? Então vou virar, mudar o foco da câmera para a gente continuar o trabalho. Então vamos lá, para terminar definitivamente a carreira, você vai fazer o número total de correntinhas que você estiver fazendo. No meu caso, eu ainda estou fazendo 4 correntinhas, tá? Eu não senti necessidade de fazer aumento de carreira, tá? Eu fui fazendo de 4 em 4 e fazendo os diamantezinhos e o trabalho não fechou e nem ficou formando babado, tá? Então eu continuei com 4 até esse tamanho aqui, 4 estava normal. Mas isso varia muito, né? De pessoa para pessoa, de ponto para ponto, do fio que vai estar usando também. Então, se você sentiu necessidade de aumentar, botar 5 carreiras em algum momento, agora também você vai fazer 5 carreiras. Você vai fazer a quantidade de carreiras normais que você está fazendo. Aí você vai vir no ponto baixo, que você começou a carreira, e vai fechar com ponto baixíssimo. E aí pronto, terminamos o trabalho. Na foto, o trabalho estava exatamente assim. Só que eu tive a ideia de fazer uma carreira de pontos baixos, para o trabalho ficar mais firme na borda, né? Aí eu decidi fazer 5 pontos baixos em cada argola. Então você subiria uma corrente, faria um ponto baixo aqui em cima do ponto baixo, e daí faria 5 pontos baixos aqui dentro. 1, 2, 3. Opa, ia fazer ponto alto, hein? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, ponto baixo aqui em cima do ponto baixo. Então, ficaria assim. Eu não testei essa ideia ainda, tá? Eu tive essa ideia agora e vou testar aqui ao vivo, entre aspas, aqui com vocês. Então, eu vou ver se 5 pontos baixos vai formar babado. Porque se formar babado, a gente desmancha e faz com 4, tá? Porque não pode ficar o babado, não. O susplá tem que ficar bem disquinho mesmo. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5 e um ponto baixo sobre o ponto baixo aqui. Para ficar assim, bem estruturada a borda do trabalho, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a minha, aí depois no final, quando eu terminar, a gente vê se deu certo. Se não deu certo, vocês já vão ficar sabendo que tem que ser 4 pontos baixos, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer o laboratório aqui no meu trabalho final mesmo. Então, eu vou terminar minha carreira e já volto. Bom, cheguei aqui no último ponto da minha carreira e assim, logo de cara eu já vi que 5 pontos baixos não ia funcionar, tá, gente? Logo no comecinho mesmo já começou a ondular, a formar babado, aí eu desmanchei e fiz tudo com 4 pontos, 4 pontos baixos, isso mesmo, tá bom? Até o final. Então aqui eu vou terminar com vocês. 1, 2, 3 e 4. Não passei num fio aqui, né? 4. Aí vem aqui no primeiro ponto baixo que você fez e fecha com ponto baixíssimo. Uma coisa que eu não falei no vídeo anterior
é muito importante que o seu ponto baixo aqui do meio seja exatamente no ponto baixo da carreira anterior, tá? Bem no Vzinho do ponto baixo, porque senão ele pode perder um pouco o ondulado. Tá vendo que aqui forma uma ondinha bem leve aqui? Se você não faz normalmente como a gente faz no buraco aqui, ele pode acabar perdendo esse ondulado do ponto malha de diamante, tá? Então é importante que quando for ponto baixo em cima de ponto baixo, seja assim, ó, bem no V mesmo, exatamente em cima mesmo do ponto, tá bom? Para ele não perder esse onduladozinho do malha de diamante. Outro detalhe, eu já vou cortar aqui meu fio. Outro detalhe que eu percebi agora que eu estava fazendo essa carreira de pontos baixos é o seguinte, ele ficou mais firme sim, o ponto, tá? O trabalho ficou mais firme, mas eu achei que perdeu um pouquinho da delicadeza. Assim, ele ficou meio rústico, vamos dizer assim, né? Mas aí fica as duas opções para vocês, né? Vocês podem parar só na carreirinha de correntinha, como tá na foto, né? Diga-se de passagem que a foto não termina assim. A foto termina só com a argolinha de correntinha mesmo. Ou você pode fazer essa carreira de pontos baixos no final, tá? O trabalho ficou bem encorpadinho, ficou bom, assim, no disco, né? Eu posso depois até mudar o foco da câmera para vocês perceberem isso. Mas eu achei que ele perdeu um pouco a delicadeza, tá? Então, antes de eu mudar o foco para vocês verem ele no total, eu quero dar outra dica. Na foto também tinha porta-copos. Tinha o susplá com os porta-copos. O porta-copo é muito fácil, tá, de fazer. O porta-copo você vai fazer 3 carreiras. O disco de pontos altos vão ter 3 carreiras. 1, 2, 3, até aqui, tá? E aí depois 2 carreiras de malha de diamante, seguindo exatamente esse padrão aqui que eu fiz, tá? Então assim, vocês conseguem com o passo a passo desse susplá, vocês conseguem fazer também o porta-copo, tá? Um disco de 3 carreiras de pontos altos, depois mais 2 carreiras de malha de diamante, tá bom? Então eu vou mudar o foco da câmera para vocês verem o trabalho no total. Bom, então ele ficou assim, né, com a borda de pontos baixos. Eu sinceramente não gostei muito não, tá? Desse meu teste aqui com os pontos baixos na borda. Porque mesmo eu fazendo só com 4 pontos baixos, ainda tá dando uma leve ondulada, tá vendo? E só com as correntinhas não tava acontecendo isso, tava bem disquinho achatado mesmo, tá? E como eu falei, também achei que perdeu um pouco a delicadeza. Então, de repente, essa ideia de fazer os pontos baixos na beirada, talvez não seja muito boa não, tá? Aí vocês vejam aí no trabalho de vocês, tá? O que vocês acham que fica melhor. Até se quiserem comentar aqui embaixo, tipo, Liana, não gostei, o meu não ficou bom com os pontos baixos, ficou bom só com a malha de diamante. Aí vocês podem também dar os comentários de vocês aqui embaixo. Eu pessoalmente fiz o teste aqui, não me encheu muito os olhos não, viu? Mas fica aí uma opção a mais, né? Tem a opção sem ou com o ponto baixo. Aí vocês que decidam aí. E lembrando, né, que dá para fazer o porta-copo também. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa série, né? Desse susplá. Claudinha, essa aulinha foi para você em especial. Espero que você tenha gostado também. E você tem mais modelos para fazer para as suas clientes, né? Então, gente, se vocês gostaram desses vídeos, dá um joinha para mim, compartilhe nas suas redes sociais.
E também assinem o canal Liana Ribeiro no YouTube, ok? Então, muito obrigada, tchau, tchau e até a próxima.